Crianças, na aula de geografia hoje nós vamos falar sobre a evolução tecnológica dos meios de transportes. O objetivo dessa aula é compreender meios de transporte do passado e do presente, conhecendo a evolução. Essa atividade vocês encontram lá no livro de vocês, no Buriti Mais Geografia, nas páginas 103 e 104. Então, na aula passada, nós falamos sobre a evolução do telefone e da internet, que graças à internet, hoje nós temos a possibilidade de estar tendo as aulas dessa maneira, porque se não fosse a internet e também o telefone, o celular, as aulas seriam ainda mais difíceis do que está acontecendo. Hoje nós vamos falar sobre os meios de transporte. Então, o principal objeto de um meio de transporte são as rodas, né? A roda é uma das invenções mais importantes da humanidade e também uma das mais importantes, que desde o período neolítico, onde o homem começou a ter um lugar fixo para moradia, ele começou também a construção de objetos e entre eles estava a roda, que facilitava a vida do transporte das mercadorias. Então, aqui, ó, há cerca de 200 anos, para percorrer longas distâncias, as pessoas iam a pé ou usavam carros puxados por animais, como as carroças. Então, o único meio de transporte da época eram as carroças, né, que eram movidas por tração animal, eram puxadas por animal, ou podia ser por um cavalo ou por bois. E não só para esses animais também eram usados para puxar máquinas para cultivo, para plantio de produtos. Então, aqui a gente vê uma pessoa que ela estava fazendo transporte de bananas, então ela deve, com certeza, colheu na fazenda, no sítio onde ela morava, e estava levando para vender. E aqui nós vemos um outro senhor, que pelos trajes dele, ele era o carroceiro, era como se fosse um táxi. Então, as pessoas chegavam em determinados locais e não tinham táxi. Eles eram levados por carroças até o destino que eles gostariam de ir. Mas, com o passar dos anos, das décadas, dos séculos, né, foram surgindo os carros movidos a motor. Ao longo do tempo, as carroças foram sendo substituídas por veículos dos mais variados tipos, bondes, automóveis, ônibus, caminhões, trens, aviões. E o que esse meio de transporte aqui eles têm em comum? Todos eles possuem rodas, né? Cada um com rodas diferentes, mas eles possuem rodas. Os únicos meios de transporte que não utilizam roda são os utilizados na água. Atualmente, esses meios transportam pessoas e mercadorias com mais rapidez e conforto. Então, aqui nas imagens eu só coloquei carro, mas nós temos os caminhões também, que ali na primeira imagem, no primeiro slide, nós víamos que eles estavam transportando banana para ser comercializada. E hoje é muito mais rápido, né? E as pessoas conseguem fazer um percurso muito mais longo a partir dos transportes rodoviários. Então, aqui nós temos um carro, vocês podem ver, ele é um dos primeiros carros produzidos, e aí então foi havendo as modificações. Hoje nós já temos carros que têm computador de bordo e várias outros itens que nessas épocas aqui não existiam. Então, os carros vão ficando cada vez mais modernos. Certo, pessoal? Então, essa é a aula de hoje de geografia, é curtinha, e vocês vão fazer as atividades propostas pelo livro, e depois vocês vão estar me enviando se tiver alguma dúvida, querer saber mais alguma coisa, certo? Um beijo, até a próxima aula.